Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, e o versículo de número 14. Está escrito assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Esse texto, Pedro está trazendo a lembrança daqueles irmãos que foram dispersos sobre o cuidado que eles deveriam ter com a vida com Deus. Embora sendo dispersos, não tendo um lugar fixo para sua permanência, eles deveriam manter-se firmes em Cristo, alimentados pela esperança da salvação e certo de que o Senhor Deus estaria sempre presente com eles e atentando para a vida que outrora eles tinham, mas que agora em Cristo ela não tem nada a acrescentar. Pelo contrário, ela, se tiver oportunidade de voltar à prática anterior, ela vai corromper aquela vida que estava se dedicando a Cristo, servindo em novidade de vida, com alegria, com paz, com fé, com entendimento espiritual apurado, tendo discernimento de Deus. Então Pedro adverte, porque ninguém está livre de retrair, voltar à prática antiga. Às vezes a pessoa deixa-se levar e passa a não observar os perigos que está em a pessoa voltar atrás, desistir da sua caminhada ou continuar servindo a Jesus, mas acrescentando à sua vida algumas bagagens impróprias que foram deixadas e abandonadas anteriormente. Porque nós entendemos que a vida com Deus agora é uma vida diferente, é uma vida santa, pura, liberta e consagrada para servir a Deus. Então esta vida não deve ter nada que a macule ou que a torne marcada pela iniquidade, pela transgressão, pela concupiscência, por todas estas coisas que procuram impedir a pessoa de alcançar o objetivo na sua vida com Deus. É como está escrito em Apocalipse, no capítulo de número 21 e o versículo de número 27, onde está escrito: não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação. Então aqueles que estão guardados por Deus para a vida eterna, eles não devem voltar a se envolver com as práticas deste mundo, que eram práticas anteriores, como sendo as coisas que antes nós não sabíamos, mas agora nós sabemos, que elas são coisas que contaminam e que produzem abominação e que nos leva a ficar num estado de rebelião, rebeldia e desobediência contra a vontade de Deus. Por isso, então, é que Pedro deixou aqui registrado dizendo que agora, como filhos obedientes, note que anteriormente nós éramos, à luz da Bíblia, considerados filhos da desobediência, filhos da ira, filhos de Satanás, filhos das trevas. Veja quanta coisa ruim imperava sobre a nossa vida. Mas a partir do momento em que o Senhor Jesus veio e adentrou nosso coração, nos libertou e transformou a nossa vida, nós deixamos de ser filhos das trevas, passamos a ser filhos da luz. Deixamos de ser filhos de Satanás, passamos a ser filhos de Deus. Deixamos de ser filhos da desobediência para agora sermos chamados filhos da obediência. Deixamos de ser filhos da ira para sermos filhos do prazer de Deus. Então, quando Pedro escreve isso,
ele está trazendo à lembrança daquelas pessoas que eles deveriam manter prudência e vigilância para não se descuidar. Por quê? Porque o adversário, ele é astuto, ele procura encontrar meios e oportunidades para tentar enganar as pessoas e fazê-las entender que não faz mal ela continuar servindo a Deus e viver praticando as coisas que outrora ela fazia quando não tinha o conhecimento. Fazia na sua ignorância, na falta de conhecimento. Então o que Pedro diz é o seguinte: como filhos obedientes. Então agora nós não somos mais considerados filhos da desobediência. Somos filhos obedientes, filhos da obediência. Não vos conformando. Conformar é se adaptar, é se aliar, é se mostrar favorável às concupiscências que antes, veja bem, antes havia em vossa ignorância. A nossa ignorância, a falta de conhecimento, a falta de libertação, que nós outrora não tínhamos naquele tempo da nossa ignorância espiritual. Por quê? Porque o nosso entendimento estava cego. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 4, está escrito assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a pessoa, na vida de outrora, ele estava entenebrecidos no entendimento, cegos, porque o príncipe, o Deus deste século, cegou-lhes os entendimentos, e eles então não tinham como compreender e entender as coisas de Deus. É como Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 17 e 18, ele diz assim, e digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, quer dizer, aqueles que ainda não se converteram. De que maneira eles andam? Na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, ou seja, falta de conhecimento, que há neles pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Então observa aqui, esta era uma prática anterior. Agora o que Pedro está nos dizendo é que agora nós estamos numa outra condição de vida. Nós agora não estamos mais na morte, não estamos mais nas trevas, não estamos mais debaixo do poderio de Satanás, nós agora estamos debaixo do poder de Cristo, estamos na luz e agora como filhos obedientes. Então, como filhos obedientes, nós temos um caminho a seguir. E ele diz, não vos conformando com as concupiscências. Que é concupiscências? São desejos incontroláveis, desejos desordenados, que antes havia em vossa ignorância. E quando o apóstolo João escreveu a segunda carta, no capítulo 2, dos versículos que vamos observar aqui, dos versículos 15 a 17, está escrito assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, agora observe, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o que Pedro está dizendo é realmente isto, que nós agora não devemos mais nos conformar com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Que concupiscência era esta? Da carne, dos olhos e a soberba da vida. As coisas que dominam as pessoas. A concupiscência da carne
são os desejos incontroláveis. São os desejos que levam a pessoa a submeter a determinado tipo de coisas que depois ela mesma se envergonha. A concupiscência dos olhos é aquilo em que a pessoa foca o seu olhar. E nós precisamos ter muito cuidado com os nossos olhos. Eles não devem ser colocados em qualquer coisa. E a soberba da vida é o desejo de ostentação, de vaidade, de orgulho. Tudo isto é o que domina as pessoas no seu estado de ignorância. Mas agora, uma vez salvo, liberto por Cristo, estas coisas não devem ocupar lugar na nossa vida. Pelo contrário, nós fomos libertos. Então agora diz, como filhos obedientes. Então tudo aquilo que nós fazíamos pela ignorância, agora já não fazemos mais. Porque agora nós já temos o conhecimento da palavra de Deus. E se dissermos que não temos, nós estamos nos enganando. Porque recebemos a instrução da palavra de Deus para nortear a nossa vida e nos conduzir no caminho seguro. Veja o que Paulo escreveu à igreja de Roma, lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 2. Ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomar a forma do mundo, não se habituar à prática do mundo. O mundo agora é nosso inimigo, o mundo espiritual, o mundo diabólico, onde o príncipe das trevas domina. Então, este mundo, ele não deve influir na nossa vida. Mas Paulo diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe em Atos, no capítulo 17, o versículo 30, quando Paulo estava fazendo aquela pregação lá no Areópago, veja o que ele disse a respeito disso. Mas Deus, não tendo em conta o quê? Os tempos da ignorância, da falta de conhecimento, mas agora anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Antes de ouvirem a mensagem, eles estão vivendo na ignorância espiritual. Quando eles ouvem a palavra de Deus, eles agora estão sendo advertidos pela palavra a tomar uma posição. Então diz que agora Deus anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Por quê? Porque ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. E quem vive na prática da concupiscência do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não está servindo a Deus e, portanto, não está protegido pela poderosa mão de Deus, mas vai encarar aqui um juízo, um julgamento. Então, por isso que Pedro diz que agora, como filhos obedientes, foi o que nós lemos aqui, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Veja que Paulo deixou registrado também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 5. Está escrito assim, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então veja que esta é uma prática de quem não conhece a Deus. Agora, nós, tendo conhecido a Deus, a nossa prática, a nossa conduta de vida é totalmente diferente. É algo que fazemos alimentado com a palavra de Deus e direcionado por ela para servir e agradar a Deus e também desfrutar da sua presença, do seu poder, graça e misericórdia sobre a nossa vida. Veja, então, tudo isso o que está registrado na palavra de Deus, certamente é para nos advertir que uma vez que nós fomos levados a Cristo e salvos por Ele, agora libertados da vida e da prática mundana na qual nós antes vivíamos, agora estamos libertos, lavados e purificados pelo sangue de Jesus.
E a nossa vida agora é uma vida devota a Cristo, entregue totalmente para servi-lo e adorá-lo. Portanto, aquelas coisas de outrora não têm mais espaço e lugar no nosso coração. E se nós nos voltarmos a elas no intuito de praticá-las, nós estamos trazendo prejuízos sérios para a nossa vida de comunhão com Deus, porque o pecado rompe, ele quebra a nossa comunhão com Deus. Quando Pedro está dizendo isso, é para que aqueles irmãos tivessem o devido cuidado, embora sendo disperso, cada tempo estando num lugar sem uma residência fixa, mas que em Cristo eles estavam fundamentados e seguros e não deveriam, por conta de estarem longe da sua pátria, do seu povo, dos seus conhecidos, que eles voltassem àquela prática anterior das concupiscências. Ou seja, aqueles desejos mundanos que dominava aquela vida e que passa agora a querer voltar novamente para ocupar espaço. Não, o que a palavra de Deus afirma é que, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Deus abençoe a irmã Luciana Cosme. Então aqui encontramos isto. É uma exortação de Deus. Nós não podemos descuidar. Quem está servindo a Cristo não deve ficar descuidado. Tem que estar atento com os ouvidos, com os olhos e com a maneira com que procede o seu comportamento, as suas atitudes, a sua prática de vida, deve identificá-lo como um verdadeiro servo ou serva de Deus. Então, é vergonhoso para cada um de nós estarmos servindo a Deus na presença dos irmãos e na ausência deles estivermos voltando a esta prática de concupiscências que antes havia na nossa ignorância. E se algum deles nos vê naquela prática reprovável diante de Deus, eles vão se envergonhar, eles vão nos ignorar. Porque como é que nós estamos falando uma coisa e vivendo outra? Não há como isso dar certo. Por isso que, pela palavra de Deus, primeiro nós falamos com a nossa vida. Uma vida santa, uma vida separada, uma vida consagrada a Deus, uma vida entregue para servir unicamente ao Senhor e não ao mundo. E depois, então, de nós falarmos com a vida, nós falamos com os lábios. As palavras que nós vamos dizer, elas devem estar em concordância com o nosso modo de vida. Por quê? Porque agora nós não somos mais filhos da desobediência. Agora nós somos filhos da obediência. E filho obediente não volta à prática da concupiscência. Filho da obediência, ele alegra o coração do seu Pai. O nosso Pai é Deus. Quando eu e você manifestamos esta obediência total a Deus, isto traz alegria ao coração de Deus e nos mantém seguros na presença dele, de tal maneira que as concupiscências, os desejos desordenados e incontroláveis, seja de fama, seja de sexo, seja do que quer que for, de finanças, eles não vão mais ter acesso à nossa vida, porque nós agora estamos comprometidos com Jesus Cristo, de lhe ser leal, fiel, sincero e prudente. Portanto, a reflexão de hoje é esta: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Lembra que agora você não está mais na ignorância. Eu não estou mais na ignorância. Nós recebemos o conhecimento da palavra de Deus. E é este conhecimento da palavra de Deus que está nos conduzindo de maneira tal que possamos servir a Deus de maneira agradável. Portanto, se há alguma coisa que ainda o atrai
para a prática anterior ao encontro de Cristo e você sente-se vulnerável nesta condição, se deixa levar, cuidado. Este é um caminho perigoso. O que diz a palavra é que nós rompemos com o pecado. O nosso negócio agora é com Cristo e não mais com as concupiscências e a prática do pecado, seja de que natureza for. Sigamos adiante, conservados e consagrados, para servir unicamente ao Senhor, como filhos obedientes. Isto trará alegria e crescimento à nossa vida de fé e esperança em Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos